Fala pessoal, queria falar hoje sobre um assunto muito importante para nós cristãos, na questão da oração. Primeiro eu queria dizer que eu vejo muitos cristãos que têm uma dificuldade de ter um diálogo espontâneo, honesto aí com Deus. E Deus é nosso Pai, né? O véu foi rasgado agora, depois do sacrifício de Jesus Cristo, o véu foi rasgado, então nós temos livre acesso ao Pai. Deus é o nosso Pai. E a gente não deveria ter uma dificuldade absurda de conversar com o nosso próprio Pai, né? A Bíblia diz que Jesus cumpriu todos os requisitos e agora Ele é o nosso único mediador, né? Existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Tá lá em Timóteo, né? Carta de Paulo a Timóteo. E a gente deve usufruir dessa abertura agora que nós temos a Deus, diretamente a Deus, né? Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos e agora nós temos esse intercessor, esse mediador, esse sumo sacerdote. E também a palavra diz que a partir do momento que a gente crê verdadeiramente em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e nós temos... Ele nos auxilia nessa comunicação com Deus. Então, uma dica, vamos nos chegar cada vez mais espontaneamente, honestamente. Muita gente vai falar: Rafael, mas eu não tenho sabedoria, não sei as palavras para conversar com Deus. Mas isso vai com a prática, né, pessoal? É importante você chegar a Deus com temor, com respeito, com amor, sabendo que Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Chegue de forma quebrantada, mas chegue. Treine esse diálogo com Deus. Treine esse diálogo diretamente com Deus. E aos poucos nós vamos sendo capacitados cada vez mais a ter esse diálogo, essa conversa, essa interação com o nosso Senhor. Então, eu queria dizer um pouco mais sobre oração. Primeiro ponto, primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, cada vez que a gente vai orar, de agradecer a Deus, né? Para sermos pessoas gratas, o primeiro ponto é a gente ser grato a Deus. Com certeza nós temos inúmeros motivos para sermos gratos a Deus. Começando pelo ar que eu respiro, pela minha família, por tudo que Deus nos deu. Quando você abre os olhos a cada manhã, agradecer pela sua vida, agradecer muitas vezes a saúde que a gente tem agora, agradecer pelo emprego, pelo sustento, agradecer pela liberdade religiosa que ainda nós temos aqui no Brasil. Sabe, tantas coisas, existem tantas pessoas ingratas que estão insatisfeitas com as suas vidas atuais. E nós devemos ser pessoas gratas. Primeira coisa, quando você vai orar, então, agradeça a Deus por tudo que você tem. Sabe, tudo que você tem foi Deus que te deu, que permitiu que você tivesse, ou que te deu mesmo. Então seja grato, cara. Nós temos tantos motivos para sermos gratos a Deus. Segundo ponto, quando você for orar, peça perdão. Você tem se lembrado de pedir perdão a Deus todos os dias? Sabe, nós pecamos tantos diferentes tipos de pecados. Pecados graves, pecados mais graves, pecados menos graves. Mas nós somos pecadores na essência. Todo dia a gente tem que chegar quebrantado, arrependido e confessar nossos pecados a Deus. Você tem se lembrado diariamente de pedir perdão a Deus pelos seus pecados? Pelo seu orgulho, pelas suas mentiras, pela sua promiscuidade, pela sua lascívia? Você tem se lembrado de pedir perdão a Deus? Ou será que a sua oração é só: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso, Senhor, eu quero isso?
Olha o que falo, a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou: perdoai os nossos pecados. É um ponto essencial numa oração cristã. João vai dizer lá na sua epístola que todos nós somos pecadores, e quem diz que não tem pecado, quem diz que não peca, está mentindo. Então todo dia temos que chegar com o coração aquebrantado diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, que são tantos, né, pessoal? Começa a vasculhar a sua mente, começa a vasculhar seu coração. Vê o tanto de pecado que ainda a gente comete. Tudo bem, a gente pode estar em processo de santificação, lutando contra os pecados, mas a gente ainda peca demais. A gente ainda peca demais. Se você é cristão e você não tem esse discernimento, cara, tem alguma coisa errada na sua fé cristã. Se você se diz cristã e não se enxerga como um pecador que precisa pedir diariamente perdão a Deus pelas suas falhas, você está bem longe de uma fé cristã madura, uma fé cristã correta. Então, 2 pontos, né, pessoal? Gratidão a Deus. Segundo, pedir perdão pelos pecados, arrependimento. São 2 pontos fundamentais na oração cristã. Como tem sido a sua oração? Você tem lembrado? Você tem se lembrado desses 2 pontos essenciais? Agora vamos pelo 3º ponto, né, que eu acho que tem resumido a oração da maioria dos cristãos, que é de pedir coisas, preces, né? As preces. Tudo bem, a prece faz parte da oração cristã. Nós queremos bênçãos, nós temos súplicas a Deus, necessidades, inseguranças, medos. E nós devemos sim, mediante súplicas, oração, colocar diante de Deus com confiança, com temor. Então peça, mas peça com sabedoria, peça com temor diante de Deus. Peça coisas corretas de acordo com a palavra de Deus. Analisa bem os seus pedidos e vê se eles são de acordo com a vontade de Deus, com o caráter de Deus. Vê se seus pedidos não transgridem nenhum mandamento de Deus, nenhum princípio bíblico. Mas peça. Sabe, Jesus Cristo não deixou o Pai Nosso para a gente ficar repetindo aquilo como um mantra automático, sem pensar. Jesus Cristo deixou o Pai Nosso muito mais para ser um modelo de todos os pontos importantes que devem ser abordados numa oração cristã genuína. O Pai Nosso é como se fosse um diálogo com Deus, um exemplo de um diálogo honesto e maduro com o nosso Criador. E o 4º ponto mais importante, então, a gratidão, o arrependimento de pecados, as preces, prece madura, temente a Deus. O 4º ponto, pessoal, que seja feita a tua vontade. Devemos sempre finalizar, depois das preces: Senhor, mas eu quero isso, eu preciso disso, mas que seja feita acima de tudo a tua vontade. Você tem se lembrado desse ponto? Isso está no Pai Nosso, que tantas vezes a gente repete automaticamente: que seja feita a tua vontade. Está no Pai Nosso. Mas isso tem entrado na sua oração? Você tem pedido coisas, mas você coloca depois: mas Senhor, que seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é bom e agradável. Eu quero fazer, acima de tudo, a tua vontade, não a minha. Que eu diminua para que Cristo cresça. O que importa é agradar a Deus acima de tudo, e não os homens, e não meu próprio coração, meu próprio desejo, meu próprio ego. Você tem se lembrado de pedir acima de tudo que seja feita a vontade de Deus? Esse é o ponto principal de uma oração cristã. Submissão a Deus. Eu quero tais coisas, mas o que Deus quer é mais importante. O que Deus quer está acima do que eu quero.
Então é isso, pessoal. Gratidão, arrependimento, preces e que seja feita a vontade de Deus. Esses são os 4 pontos de uma genuína oração cristã. Tudo bem, pessoal? Não tenham ídolos. Um grande abraço.